para que este conhecimento não ficasse parado ou restrito apenas aos participantes do curso, é que surgiu a possibilidade de termos a divulgação dessas pesquisas por meio desta obra coletiva. E os temas relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados, que é o diferencial dessa obra, em vez de ser um comentário à LGPD, uma análise de artigos, o que foi estudar a LGPD a partir dos diversos setores, e eles vão falar rapidamente. Né? Os seminários tiveram uma estrutura, assim como os textos também o têm. Outro diferencial da obra é que não ficasse parado ou restrito apenas aos participantes do curso, é que surgiu a possibilidade de termos a divulgação dessas pesquisas por meio desta obra da sociedade. E eu sei da importância que é de termos um livro, não só para compartilhar o conhecimento com todos, até porque estamos numa universidade pública, mas eu também me lembro quando eu era estudante, que alegria foi para mim quando eu recebi o meu primeiro livro publicado, foi uma coletânea organizada pela professora Maria Silvia de Pietro, de Direito Administrativo, que era também um tema novo à época, que era a regulação da atividade econômica. Então foi, para mim, uma emoção quando eu recebi o livro em casa, não sei da importância também para cada aluna, para cada aluno, porque isso vai fazer parte do seu currículo, né? Será um dos seus primeiros trabalhos. Daqui 20, 25 anos, vocês vão se lembrar desse momento. Né? Então, faço votos que vocês guardem com bastante carinho, né? Que seja o primeiro de muitos outros trabalhos. E por falar nisso, o volume 2 já está a caminho, com os trabalhos dos alunos do segundo semestre. Então, eu queria dar os parabéns a vocês. Estou vendo, né, agora, vocês com a câmera ligada, né, dar os parabéns, né, nesse momento, por terem conseguido fazer um trabalho de tão elevada qualidade. Eu, enquanto professor, me sinto muito honrado, né, por vocês terem aceito esse desafio, e também estou muito contente de ter aqui as pessoas assistindo a esse evento, né, amigas, amigos, que têm nos acompanhado aqui no canal Direito Civil na Sociedade em Rede, que estão aqui também para prestigiar essa conquista de vocês. Então, muito obrigado por reservarem a vocês. Estou vendo, né, agora. E sem mais delongas, eu vou convidar alguns dos coautores da obra, né, para que possam comentar. E antes de passar a palavra, só queria registrar duas coisas. A primeira, o agradecimento à editora Almedina, na pessoa da doutora Manuela Santos de Castro, que tem dado todo o apoio à Faculdade de Direito da USP, publicando não só os trabalhos dos professores, como o meu caso, né, publicou minha tese de doutorado, minha tese de docência, como também tem publicado os trabalhos dos alunos do programa de pós-graduação. Então, muito obrigado, editora Almedina, porque está indo na contramão do mercado, está nadando na contracorrente. Tanto os trabalhos que são de interesse das editoras consistem em resumos, manuais superficiais, a editora Almedina tem publicado teses e coletâneas com as pesquisas desenvolvidas na Universidade de São Paulo. Então, fica o meu agradecimento em nome de todos, e meu nome também, por tudo que tem feito. E a editora também está apoiando este evento por meio do sorteio da obra. Então tem aqui o link, vocês podem ver aqui no chat do YouTube. Quem não clicou, clica lá, preencha, porque no final deste evento, que vai ser breve, vamos encerrá-lo às 19 horas, haverá o sorteio desta obra, né, e a editora vai mandar para a casa de quem for sorteado. Então, quem não fez, corre lá e faz a inscrição. Então, vamos lá, eu vou convidar alguns alunos para falar em 3 minutos, né, para que possam todos ter a oportunidade de expor o seu trabalho. Então, aqui pela ordem, é o trabalho do Eduardo Cominetti, que é da Escola Politécnica, que fez a matéria, um rapaz brilhante, que muito engrandeceu o curso, foi quase um coautor da disciplina, trazendo todos os aspectos técnicos e deu um show
ao escrever o seu trabalho. Então, por favor, em 3 minutos, Eduardo, você tem a palavra. Boa noite. Acho que vocês estão me escutando, certo? A minha obra, o meu capítulo do livro, né, ele versa sobre as redes sociais, e ele é estruturado no formato de que primeiro eu faço uma apresentação histórica de redes sociais, começando pela ARPANET, que é uma coisa, digamos, o primórdio da internet, que já começou com uma ideia de rede social, né? Com o primeiro serviço, inclusive, foi troca de e-mails, que foi aberto. E, em seguida, eu passo para as redes sociais mais comuns, como o Facebook e o Twitter. Eu mostro, eu exponho quais são os termos no contrato, né, versando sobre privacidade, né, o contrato que você assina lá, o que eles exatamente coletam e o que eles falam que fazem com cada coisa que eles coletam, né, e são muitos dados que eles coletam. Além disso, eu comento sobre o caso do Cambridge Analytica, que foi o caso de vazamento mais popular do Facebook, e também sobre um caso de vazamento, de invasão de contas que aconteceu recentemente no Twitter. Eu acho que aconteceu em julho de 2020, se eu não me engano. Eu não lembro o dia exato em julho. Que vários tweets de pessoas famosas, né, ou predominantes na sociedade, como, por exemplo, o Elon Musk e o Bill Gates, foram invadidos. Eu também comento um pouco sobre as redes sociais de mensagem instantânea, como o WhatsApp e o Telegram, sobre as propriedades de segurança dessas duas redes. Eu também menciono sobre as conversas vazadas no caso da Vaza Jato, se elas podem ou não podem ser verificadas como autênticas as mensagens, não qualquer outro conteúdo, mas as mensagens em específico que foram publicadas pelos jornais da época. No fim, eu menciono sobre a PL das fake news que transitou no Congresso, né? Houve uma discussão no Congresso, em especial sobre o artigo 10, que era o artigo que estava querendo limitar a privacidade do WhatsApp. E eu creio que seja mais ou menos isso, um apanhado das redes sociais. Muito bem, muito obrigado, Eduardo. Nosso texto realmente é muito interessante, muito rico, né, de detalhes sobre os escândalos que aconteceram. Eu fiquei realmente muito surpreso, porque, em geral, quem não é da área poderia ter uma dificuldade, mas demonstrou uma grande proficiência na hora não só de explicar, como também de escrever. Então, meus parabéns, Eduardo. Muito obrigado por ter participado não só do curso, como também do livro. Agora, aqui pela sequência, nós temos o Henrique Boulos e o Rodrigo de Mel, que escreveram um trabalho, em autoria. Então, pediria, começa o Rodrigo, fala um pouquinho, depois o Rodrigo. O Henrique começa, o Rodrigo termina. Por favor. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade, professor, editor Almedina, da gente participar dessa obra coletiva. Realmente é um motivo de muito orgulho para nós, numa disciplina onde a gente pôde, como o professor adiantou, construir muita coisa em conjunto e construir bastante conhecimento em uma área onde ele ainda não é há tanto tempo difundido, até porque a lei é nova. Nós, eu e o Rodrigo, tivemos a oportunidade de escrever um pouco sobre a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados aos entes da administração pública, onde há algumas peculiaridades em relação aos entes privados, pela natureza da atividade pública, pela natureza dos entes federativos e pelo fato de que a administração pública é talvez o maior coletor de dados de qualquer país, né? Tem praticamente dados sensíveis de toda a população. Então, naturalmente, houve a necessidade de algumas peculiaridades para disciplinar essa questão em relação à administração pública. Eu e o Rodrigo escrevemos em coautoria, e o artigo foi basicamente dividido em duas partes, né? No primeiro momento, nós escrevemos, né? Eu escrevi a respeito da quantidade de dados que a administração pública coleta, da frequência com que esses dados são coletados, e, em seguida, mencionamos também
alguns estudos que foram realizados recentemente sobre o grau de conscientização que a administração pública tem atualmente com relação a isso. Quais políticas já vêm sendo adotadas, desde quando e qual o grau de eficiência que essas políticas carregam. Passando aí por uma exposição a respeito da forma de tratamento desses dados e efetivamente da forma de solicitá-los, né, se são efetivamente necessárias as atividades para as quais eles são destinados. Então, passamos por essa etapa no primeiro momento, e no segundo momento, aí eu passo a palavra para o Rodrigo, que é para a gente tratar também a respeito das questões envolvendo compliance, responsabilização, enfim, o Rodrigo vai poder trazer para a gente, mas já deixo ressaltado aí mais uma vez o prazer em fazer parte de uma obra tão importante e de tanta qualidade. Obrigado a todos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Primeiramente também, meu agradecimento a quem se dispôs aqui a vir nos assistir, nos prestigiar nesse nosso primeiro momento de conversa coletiva, pública, né, a respeito de uma obra que foi engendrada com muito carinho, muita dedicação ao longo desses nossos últimos meses de estudo. Tanto maior foi o desafio justamente pelo ineditismo dos temas que nós precisaríamos abordar. Mas eu tive muita sorte dentro dessa perspectiva, em primeiro lugar, por ter contado com a orientação imprescindível do professor Eduardo Tomazelicius Filho nessa empreitada, e também ter encontrado um parceiro tão competente, tão comprometido como o Henrique, que me precedeu na fala, né? Isso sem falar, é claro, no brilhantismo de todos os colegas, sem exceção. Dentro dessa nossa perspectiva de trabalho, como o Henrique bem destacou, foi possível dividir as temáticas de abordagem sem, contudo, perder de vista a necessidade de se ter uma visão abrangente que falasse de todos os assuntos ao mesmo tempo, entretanto privilegiando um enfoque ou outro. O nosso enfoque como administração pública, pelo seu turno, também foi dividido em alguns subitens e nos incumbiu tratar especificamente a respeito de compliance, responsabilização, e também o diálogo que a LGPD, no que tange ao trato da administração pública, teria em relação a outras normas. E a minha maior surpresa, né, diante dessa proposta, foi perceber, sem perder tempo, logo de imediato, ali, logo que eu comecei a fazer os estudos, que nós realmente tínhamos um cenário completamente inesperado, né, e de extrema riqueza a ser enfrentado, porque além dessa lei ser uma lei nova, inédita, o Brasil não tem uma cultura de dados suficientemente robusta que nos leve a ter um panorama, um cenário prévio de tranquilidade, de estabilização. Pelo contrário, embora, claro, existam aquelas normas iniciais, a lei do habeas data, a lei do cadastro positivo, o marco civil da internet mais recentemente, os decretos do ano passado, ano retrasado, do governo federal no sentido de unificação dos dados, mas isso ainda é muito pouco diante do desafio que nós temos a enfrentar, notadamente à vista de serem 220 milhões de pessoas. Nós estamos em Liechtenstein, nós estamos na Suécia, nós estamos na Suíça, estamos no Brasil, país de dimensões continentais, com desafios muito claros, e é dentro desse contexto que a gente precisa encontrar as nossas referências. Então, a busca que nós fizemos dentro da perspectiva de linkar esses três objetos, repito, compliance, a responsabilização e diálogo com as outras normas, é um desafio que vai ser construído com a ajuda dos leitores, né? Um desafio que vai ser construído com a ajuda da academia, com a ajuda dos experts e baseado na experiência prática. O que nós pretendemos fazer com o nosso capítulo foi apenas sustentar algumas ideias iniciais como um convite a essa reflexão conjunta, e dentro dessa perspectiva, o que eu gostaria de destacar como um convite, já encerrando a minha fala, é no sentido de se privilegiar o direito da personalidade, ou serem privilegiados os direitos da personalidade dentro dessa busca, né? Porque muitas vezes a gente corre o risco de, por ser uma matéria eminentemente técnica, acabar se olvidando um pouco da necessidade de saber que do outro lado sempre existe uma pessoa a ser resguardada. E aí são inúmeros e são extremamente fortalecidos os argumentos que eu tenho para fazer isso, desde o resguardo à intimidade, à privacidade, ao sigilo que permeia, sobretudo a questão do compliance, né? Como é que eu vou conjugar transparência com a atuação da administração pública, como que eu vou resguardar sigilo,
e assim sucessivamente. Então, deixo aberto o meu convite, agradeço novamente a todas e a todos que nos prestigiam, novamente ao professor, novamente aos colegas, e espero poder contar com a valiosíssima contribuição dos colegas na elaboração desse nosso trabalho conjunto daqui em diante. Muito obrigado, uma boa noite a todas e todos. Muito obrigado, Henrique, muito obrigado, Rodrigo, né, pela exposição, né, ou seja, se volta aqui à administração pública, né. Então, mais uma vez, né, quem ainda não se inscreveu, quiser concorrer ao sorteio da obra, clica aqui no próprio chat, tem o link para concorrer a esse exemplar aqui. E também, na sequência, eu vou passar, então, a palavra para a Maria Eugênia, né, e a Mariana. Então, a Maria Eugênia começa, a Mariana termina, né, rapidamente, ou seja, só um briefing, né, só um pequeno spoiler do texto de vocês, cuja pesquisa é bastante interessante, mas destacando que também no trabalho da Maria Eugênia e da Mariana, contamos com a Lívia Closo e também o Thomas Kefas, a quem eu agradeço publicamente, porque está organizando aqui nos bastidores essa transmissão. Então, Maria Eugênia, por favor, você tem a palavra. Oi, boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de participar desse evento. Professor, muito obrigada também pelo convite, pela disciplina tão inspiradora. Foi um prazer imenso aprender com todos vocês. E, enfim, estou muito feliz em fazer parte desse projeto. O nosso artigo é sobre os desafios da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados no comércio. Então, a gente pensa tanto em comércio, enfim, físico, quanto no digital. E ele começa, então, com essa visão constitucional do que são dados pessoais, a proteção jurídica constitucional ao direito da privacidade. A gente faz um panorama geral sobre o setor comercial, então, o que é feito, como que ele funciona, fizemos pesquisas empíricas com relação a isso também. Então, foi uma etapa muito interessante, para depois falar sobre questões relevantes para um programa de conformidade nesse tipo de empresa. Então, a gente passa por todas as etapas que têm que ser levadas em conta na hora de fazer isso. Então, qual que é a realidade fática desse tipo de implementação, os desafios que as empresas enfrentam normalmente, como que isso tem sido trabalhado. E, então, falamos sobre responsabilidade civil, então, como que a LGPD entende questões de indenização, responsabilidade. E o último item é sobre Privacy by Design, falando sobre como as empresas devem levar em consideração princípios de Privacy by Design, de uma postura preventiva e não reativa, defensiva, com privacidade total, para conseguir construir esse ambiente de proteção de dados e garantir que, após o término desse programa de conformidade, ela vai continuar adequada, porque vai ter dentro de si um DNA preocupado com proteção de dados. Enfim, esse é um panorama muito rápido de um artigo extenso que a gente se esforçou bastante para escrever. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e passo para a Mariana para que ela complemente com os comentários dela sobre esse artigo. Muito obrigada. Boa tarde a todos, colegas, ouvintes, ao professor Eduardo, que tanto nos ajuda e possibilitou que nós fizéssemos uma pesquisa tão profunda e dedicada. Nós fomos a campo conversar com os profissionais, conversar com empresas, realizar a pesquisa mesmo, para entender. Porque quando nós falamos de implementação, nós pensamos também em custos financeiros. Uma empresa, ainda mais no cenário de pandemia, será que ela conseguiria arcar com tudo isso? Assim, nós nos debruçamos também sobre as micro e pequenas empresas, como seria a responsabilidade delas. E esse artigo é uma obra em andamento, que vocês também podem acompanhar no nosso grupo de pesquisa, no nosso Instagram, LGPD USP. Nós temos um projeto também no YouTube, o Elas na Proteção de Dados, que nós recebemos membros da comunidade que estão atuando com isso e falando disso. Na semana passada mesmo, falamos do impacto que teriam para essas pequenas empresas e como que vai ser o olhar para elas na proteção de dados. Então, eu espero que vocês leiam, que vocês entendam, compreendam, conversem conosco. Nosso e-mail está à disposição para que a gente consiga
distribuir esse debate. Assim, também venham nas nossas redes sociais acompanhar o que estamos fazendo. Muito obrigado, Maria Eugênia, muito obrigado, Mariana. Eu quero também destacar e agradecer publicamente, porque o trabalho da Mariana, como também do Eduardo, do João, do Thomas, da Selma, da Renata, do Leonardo e outros tantos que estão participando aqui, porque a vontade de aprender, de estudar, pesquisar é tão grande que a disciplina encerrou formalmente em junho, mas continuaram estudando. Isso se transformou em atividades do grupo de pesquisa Direito Civil na Sociedade em Rede, era um grupo que eu já tinha desde 2018, vocês entraram e têm feito um trabalho espetacular. Começou com os drops, que fazem parte do canal do Instagram, ou seja, vídeos de 53 segundos sobre temas relacionados à proteção de dados. Temos também, agora, o programa Elas da Proteção de Dados, né, que é um programa muito bem feito, né, tenho certeza que vai crescer demais. Vocês estão descobrindo até essa veia jornalística, na veia de apresentadoras não diria de televisão, né, mas apresentadoras de YouTube, trazendo grandes autoridades na área para serem entrevistadas. Então, inscrevam-se neste canal aqui, Direito Civil na Sociedade em Rede, para acompanhar essas entrevistas que têm me surpreendido muito positivamente. Então, meus parabéns. Fora os outros trabalhos que estão sendo feitos pelos integrantes do grupo, que hoje já tem 27 membros. Ou seja, o grupo cresceu demais em 6 meses. Então, agora, eu passo a palavra para o Lucas Barrios, que escreveu sobre um tema que diz respeito a todo mundo gosta de estudar ou melhor, de baixar esse tipo de software, mas não sabe as consequências em suas vidas. Então, eu passo a palavra ao Lucas, por favor, para que fale, então, sobre o seu trabalho. Por favor. Boa noite a todas e todos. Eu queria primeiramente parabenizar o professor Tomás de Vícios pela iniciativa e todo o cuidado que teve na disciplina, e também a editora Almedina pelo apoio na publicação dessa obra. Queria saudar também meu colega, que foi coautor desse artigo. O artigo ele trata sobre a proteção de dados pessoais nos aplicativos de smartphone. Os aplicativos hoje são praticamente onipresentes aí na vida de todos nós, e eles constituem uma parcela significativa do que hoje se chama de economia digital. O nosso artigo, então, ele examina os principais desafios da LGPD nesse contexto do tratamento de dados pessoais por aplicativos de smartphone, dentro de esse ambiente que a gente sabe que vem passando também por constantes mudanças na atualidade. Então, o nosso trabalho ele começa oferecendo um breve panorama da economia de aplicativos para smartphone. Nós falamos da relevância que os aplicativos ganharam no atual contexto, apresentando diversos números a esse respeito, e em seguida passamos a tratar dos diferentes agentes que atuam dentro desse meio. A gente sabe que hoje em dia há 2 principais ecossistemas que assim a gente chama, que são o Android e o iOS, que são os 2 principais sistemas operacionais. Então, a nossa análise ela é focada em analisar também os diferentes contextos dos aplicativos nesses 2 ecossistemas. Então, analisamos seja o papel das lojas de aplicativos e a responsabilidade que eles têm, já que as lojas são consideradas gatekeepers, ou seja, eles controlam o acesso do público consumidor aos aplicativos. E o nosso trabalho ele mostra como foi a evolução ao longo do tempo
dos deveres e das responsabilidades que foram colocadas sobre as plataformas, né? Seja a Apple ou Google, que controlam esses sistemas operacionais e que fazem a distribuição dos aplicativos. Então, nosso trabalho ele explora essa relação entre as plataformas e os desenvolvedores de aplicativos, mas também os deveres e as responsabilidades dos próprios desenvolvedores em si, no contexto dos aplicativos. Então, no nosso artigo, no nosso trabalho, a gente buscou examinar exemplos práticos de muitas situações que se dão no tratamento de dados pessoais, especificamente em aplicativos. Por exemplo, rastreamento dos usuários para finalidades de propaganda online, as funcionalidades específicas que existem nos smartphones que acabam gerando dados pessoais também relacionados à geolocalização, identificadores únicos relacionados ao hardware dos aparelhos. E, enfim, no nosso trabalho a gente traça uma evolução histórica, aponta quais são as melhores práticas relacionadas a esse setor e os diversos condicionantes que são impostos, seja pelas relações contratuais dentro da plataforma em si, seja pela própria legislação. Tanto as normas do Código de Defesa do Consumidor e do Marco Civil da Internet, que tem também uma interação com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E, por fim, o nosso trabalho ele faz uma análise da responsabilidade civil dos desenvolvedores de aplicativos e também das lojas de aplicativos, seja à luz da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e também como a LGPD interage com outras normas a fim de estabelecer o regime aplicável para cada espécie de modalidade. Então, esse é um breve resumo do nosso trabalho e ele fica à disposição na obra para aqueles que quiserem ler em mais profundidade. Obrigado, professor. Muito bem, muito obrigado, Lucas, parabéns pelo seu trabalho. E agora eu convido, então, a Selma Carlotto, né, para que fale rapidamente, em 3 minutinhos, sobre o seu artigo, né, que foi escrito em coautoria com a Lívia Klosel também. Então, por favor, Selma, rapidamente, só uma palhinha a respeito do texto. Boa noite a todos. Obrigada, professor. Obrigada pela disciplina maravilhosa que ministrou com tanta excelência na USP e a oportunidade atualmente de estarmos num grupo de pesquisa do qual o professor Eduardo é líder, um ótimo líder, sempre com excelência, inclusive nos trazendo colegas que são de outras áreas, como o Eduardo, que nos enriquece também tanto essa pesquisa, também na parte de conhecimento técnico. Eu sei que o tempo é curto, eu vi que o professor está preocupado, que sabe que eu gosto de falar bastante, então eu vou falar bem rapidamente sobre o artigo que a gente escreveu. Bom, eu sou oriunda da área trabalhista, mesmo a gente estando aqui num grupo de pesquisa de direito civil, então o enfoque da proteção de dados nas relações de trabalho. Inicialmente, eu trouxe a questão histórica, a origem, na verdade, da privacidade, da proteção de dados, desde a União Europeia, falando já desde o Conselho da Europa em 1950, quando a gente teve ali a Convenção de Direitos do Homem, não entrando em detalhes que vocês poderão se aprofundar dentro da nossa obra, porque senão vou me alongar muito. Daí passei para a questão pertinente exatamente às relações de trabalho, onde a gente tem que ter todo um cuidado, desde o processo seletivo, com checklist, para não se tratarem dados desnecessários, sempre dando transparência para os titulares, candidatos, posteriormente empregados durante a execução do contrato, após a extinção do contrato, aos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, dando destaque sempre à questão da
necessidade, finalidade, transparência, que deve ser dado também quando a gente tem empregados, independentemente da assimetria de poder que existe nas relações de trabalho, que é uma problemática que a gente tem. O empregador, por ter um poder de direção, ele acaba invadindo a intimidade dos seus trabalhadores, existe o abuso. Sempre que a gente tem uma relação assimétrica, há tendência de haver o abuso por uma das partes, e temos que ter cuidados, inclusive em decorrência desse desequilíbrio de poder, trago um capítulo específico, temos que ter um cuidado a mais com o consentimento. Empresas, inclusive na União Europeia, que foram, na verdade, sofreram sanções em decorrência de tratarem dados de empregado apenas com base no consentimento. Não vou falar que empresas, também deixo para o meu livro, para terem a curiosidade de ler a nossa obra. E, por fim, falo também da questão das novas tecnologias, do relatório de impacto, sempre muito importante das relações de trabalho, onde a gente sempre tem tratamento de dados pessoais sensíveis, principalmente se destacando os dados de saúde, e chego, enfim, nas conclusões. E eu acho que eu consegui falar nos 3 minutos, que o professor ficou preocupado que eu não conseguisse falar. Meus parabéns, Selma, né? Foi bastante objetivo, né? Porque se falasse mais, aí praticamente não seria a exposição do texto inteiro. Aqui é só um convite para todas e todos, né, adquirirem a obra. Então, acho que cada um de vocês está deixando aqui uma palhinha e também instigando as pessoas a se interessarem pelo conteúdo. Como vocês estão percebendo, são temas setoriais, né? Plataformas digitais, relações de trabalho, comércio, administração pública, as redes sociais. E agora, vamos tratar de um assunto muito interessante, que foi trabalhado pela Renata e pelo Leonardo. Então, eu passo a palavra à Renata, para que comece a sua exposição, e o Leonardo termina. Professor, vocês façam uma exposição, digam qual é o tema. Eu vou pedir para o Leonardo começar, porque pela ordem do artigo ele fez a introdução, tá bom? Perfeito. Bom, boa noite a todos, todas, boa noite, professor. Muito feliz de estar aqui, obrigado. E o artigo que a gente desenvolveu trata do controle de acesso e o que a LGPD, como a LGPD se relaciona a isso, né? O controle de acesso no acesso aos edifícios, né? Aos edifícios comerciais. Então, a gente vai procurar discutir como vai funcionar essa relação da pessoa que entra nesse ambiente privado e quais informações são coletadas, como são armazenadas. E nosso artigo teve um tom bastante objetivo, de forma que fica bastante convidativo às pessoas do próprio setor que cuidariam dessas informações a ler o artigo. Então, a gente começou com uma introdução bastante geral, para dar uma base firme, para entender o que a gente está querendo dizer sobre esses dados que ficam no mundo digital, tentando conceituar o que entendemos por sociedade da informação. Depois a gente fundamentou o que seria esse controle de acesso, né, Renata? E a Renata já trabalha bastante com o setor imobiliário, conseguiu pormenorizar como funciona o setor, trazendo dados, enfim, e foi isso. Acho que essa parte ela consegue falar mais agora. Então, a gente fizemos uma pesquisa de campo para entender como é que funciona o setor na prática, e é super curioso de verificar que não tem regra para nada. Então, não tem prazo de eliminação de dados, e é um setor que trata de algumas informações importantes, trata de dados de crianças e adolescentes, que tem uma camada de proteção maior da lei, trata de dados biométricos, de reconhecimento facial, e a gente vê que existe mesmo, não tem ainda uma formalidade, uma organização e dos condomínios de forma geral. Foi bastante interessante o trabalho, a gente consegue falar um pouco da base legal, que não é o consentimento, mas a proteção à vida e incolumidade física, portanto, não há necessidade de se pedir o consentimento de cada titular para tratamento de nome, de RG, de fotografia.
E aí a gente está fazendo algumas recomendações de ordem prática, sempre olhando para os condomínios, que são entes despersonalizados, e então tem um tratamento um pouco diferente das pessoas jurídicas, de uma maneira geral. Então, quando a gente pensa nas sanções, como é que vai ser aplicada a sanção quando se fala em faturamento? O condomínio não tem o faturamento. Então, a gente procurou tratar de questões bem práticas para clarear um pouco o setor, que ainda no início da lei, que não se sabia muita coisa. Eu queria aproveitar e agradecer ao professor Eduardo, que a disciplina foi incrível, a oportunidade do livro realmente foi muito bacana, e ele sempre nos apoia em pesquisa, sempre nos dando um suporte inspirador muito grande, e eu tenho certeza que hoje eu tenho um desenvolvimento profissional e acadêmico muito grande em virtude do trabalho dele. Muito obrigada, e obrigada a todos aí que estão nos prestigiando. Muito obrigado, Leonardo, muito obrigado, Renata. Realmente esse texto é muito interessante, porque eu não vi em lugar nenhum um artigo que trata sobre a LGPD nos condomínios, sendo que quantas pessoas em São Paulo ou em grandes cidades brasileiras moram em apartamentos ou trabalhavam em escritórios, e agora estamos passando por todas essas mudanças. Então, um texto, e justamente abordando todas essas peculiaridades, é muito bem-vindo. Então, meus parabéns por terem elaborado esse trabalho. E, por fim, temos aqui o João Guilherme Pereira Chaves, né, que fez também um texto relacionado à sua pesquisa no doutorado. Ele que é meu orientando do doutorado. Então, por favor, você tem a palavra aqui para terminar essa parte de exposições, para, na sequência, fazermos o sorteio da obra. Por favor, João. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer aí ao professor Eduardo pela oportunidade da publicação. É sempre bom a gente ter uma oportunidade de ser lido, de ser discutido, né? E eu acho que esse livro ele é muito interessante nesse sentido de a gente conseguir delimitar toda essa pesquisa no ponto de vista setorial. E a minha pessoa coube a questão da área da saúde, né? O professor pontuou que a minha linha de pesquisa acaba sendo transversal à área da saúde, mas ela é mais especificamente em relação à pesquisa científica, né? Eu trabalho com pesquisas com seres humanos dentro do ordenamento jurídico de segurança da informação. Né? Claramente, quando eu fui tratar esse artigo, eu tive o desafio de expandir o setor da saúde fora só da área da pesquisa, que ainda que seja importante dentro da saúde, né? A área da saúde é muito maior do que isso. Né? Então, eu trabalhei, assim como o trabalho do grupo da Maria Eugênia, eu trabalhei com responsabilidade civil. Né? Então, basicamente, meu artigo trabalha com os danos à pessoa, tá? E a compensação subsequente quando nós temos um tratamento ilícito dentro da área da saúde. Né? Então, em linhas gerais, o que eu trabalhei foi delimitar a importância do dado sensível dentro da saúde, que é um dos pontos mais... claramente não é algo só da área da saúde, mas é um dos pontos que acaba chamando mais atenção. Dividir dentro de alguns setores específicos dentro da área da saúde, então, hospitais e clínicas, saúde suplementar, a pesquisa, como eu pontuei, a indústria farmacêutica e os aplicativos que acabam monitorando saúde, né? Cada um deles você tem uma necessidade diferente de tratamento de dados, cada um deles você tem uma conjuntura completamente diferente. Né? Para não falar muito aqui, o que eu posso falar sobre uma das conclusões que eu tive dentro da área da saúde é que é uma área que ela já é preparada, porque a LGPD ela não cria direitos novos. Né? Os direitos da personalidade, direitos fundamentais, privacidade, tudo já era muito bem estabelecido. Né? E a área da saúde sempre esteve muito preparada nesse sentido. A gente sempre teve sigilo médico, a gente sempre teve uma preocupação de uma delimitação de tempo de armazenamento do prontuário, a gente sempre teve uma preocupação muito grande dentro da área da saúde. Saúde suplementar, a gente tem ali toda uma de regulações da ANS, né? Então, pesquisa, termos de consentimento, resolução 46 de 2012, a gente tem diversos tipos de regulação para a LGPD que já delimitavam muito bem, já existia uma cultura de segurança da informação.
tá? O que não tira, claro, a necessidade de todo um trabalho para que se adeque exatamente aos termos da lei, mas pelo menos você já tem toda uma cultura pré-estabelecida do setor. Da minha parte é isso, professor. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco do artigo também. E agradeço a todos pela atenção. Muito bem, muito obrigado, João, a sua breve exposição. E eu, rapidamente, então, vou passar a palavra para a Lívia e para o Thomas darem um recadinho. Eles não puderam falar, né? O Thomas está aqui no backstage, a Lívia entrou agora. Então, Lívia, 1 minuto só para dar um recado que você acha em 60 segundos, por favor. Uau, gente, que prestígio. Boa noite a todo mundo, obrigada. Cadê você? Não me deixa sozinha. Bom, um recado para todo mundo é que realmente esse livro ele tem um grande diferencial. Eu acho legal cases práticos, ter algo diferente no mercado. Tem aqui, né, marcadinho os textos. E a gente teve também uma oportunidade bem legal de entender as dores do mercado, do varejo, as dúvidas das pessoas. Então, acho que é basicamente isso. Tô, cadê você? Dá a sua mensagem também. Bem, pessoal, eu entrei aqui só no final, né, para dizer para vocês que leiam o livro. Alguns de vocês, inclusive, já leram, já me mandaram feedback. Eu estou recebendo e-mails de cada um dos trabalhos e estou compartilhando também com o grupo, tá? Então, agradeço aqui e eu vou ficar aqui no final para fazer o sorteio com vocês, tá? Eu estou cuidando aqui da transmissão, então estou meio que com 3, 4 telas tentando controlar tudo aqui. Mas então eu já vou começar a preparar aqui os sorteios. Quem ainda não se inscreveu lá, quem ainda não se inscreveu no sorteio, se inscreve agora, últimos segundos antes de eu fechar aqui a lista, para a gente sortear o livro, né? Tem 31 pessoas inscritas, então eu vou fechar aqui a câmera só para projetar para vocês para sortear o número e depois coloco o nome do ganhador na tela. Então, professor, com você, enquanto eu preparo tudo aqui. Muito bem, muito obrigado, Lívia. Parabéns também pelo canal, né, da proteção de dados, né, você dando a sua contribuição enquanto jornalista, né, para o sucesso desse empreendimento, né, como eu tinha falado antes, né, tá muito bacana, né, não é só um trabalho de juristas entrevistando, a gente vê que tem um toque seu, né, de dar as dicas aí para que fique bem legal. Então, todos nós aprendemos com essa equipe multidisciplinar, né, assim como eu espero que também vocês tenham aprendido aqui com os colegas. Né. O Leonardo está fazendo filosofia, bem, isso é bem bacana. E até complemento depois a então, agora a gente vai proceder ao... de multidisciplinaridade, porque é uma característica da própria lei, né? Então, a lei, ela não que ela exige, mas ela necessita disso. Então, é bacana que faz parte desse novo profissional, de quem trabalha com a área, inclusive ter essa cabeça. Então, isso que você está trazendo, né, essa experiência, junto com esse livro e com esses cases, é bem legal, porque está uma linguagem bem atual e do profissional de hoje. Parabéns. Muito bem, muito obrigado. Então, Thomas já fechou a lista de... O número de pessoas que... São 31 pessoas? É isso, Thomas? 33 pessoas agora. O pessoal vai começar a ver... 33? Isso. Eu estou só gerando aqui o arquivo para ter o nome das pessoas na planilha. Enquanto isso, o pessoal está aí com a tela do nosso lançamento. Deixa eu só criar aqui a planilha. E eu vou projetar aqui a ferramenta. A gente está usando uma ferramenta que eu achei no Google, gente. A gente achou aqui, vai sortear um número entre os 33. Vamos fazer sorteio ao vivo. Clicar aqui em sortear agora. E ele gerou o número aqui. Justamente o número 33. Eu vou olhar então aqui quem é
o sorteado. Não vou projetar a janela para vocês com o nome das pessoas, porque a gente está no evento na final de proteção de dados, né? Então, temos aí o número 33, é o Rogério Aguirre. Rogério está aqui conosco. Se pronuncia, por favor, aqui no nosso chat. Rogério Aguirre. Rogério. Tem um delay, né? Então, eles ainda não escutaram o nome do sorteado. Então, só aguardar alguns minutos para que o sorteado possa se pronunciar. Senão, a gente vai fazer um novo sorteio. Rogério Aguirre está. Então, sim, parabéns, ele está Rogério. entre nós. Rogério Aguirre está aqui. Está. Então, depois, Rogério, manda uma mensagem ou para o professor Thomas Kefas ou para mim pelo Instagram, para a gente ter o seu endereço, passar para a editora, enviar o exemplar para você. Parabéns. E obrigado por ter participado, também ter se inscrito. Muito bem. Então, feito o sorteio, feita a apresentação, eu agradeço, então, a participação das autoras e dos autores, né? E também agradeço a participação de todas e todos vocês aqui nessa noite de comemoração. Então, muito obrigado pela participação, né? E passo a palavra. Ele já se pronunciou. Uhum. Então, pronto, aqui já tive o resultado, né? Então, vamos encerrar o nosso evento aqui. Muito obrigado, boa noite, né? E nos vemos no próximo lançamento, que é o volume 2 aqui dessa obra, com os trabalhos das alunas e dos alunos do segundo semestre de 2020 dessa mesma disciplina. Tá bom? Então, tchau, muito obrigado, tudo de bom, e quem não foi sorteado, né, fica o convite também para adquiri-la. Tá? A editora sempre tem feito promoções, então nem uma olhadinha lá no site da editora para acompanhar, quem sabe pega um preço bom. Bom, tchau, obrigado.